Por gentileza, pegue a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estou muito feliz e grato por esta oportunidade, amém, irmãos, de estar com vocês nesta noite, para fazer uso da palavra e juntos glorificarmos a Deus, amém. Obrigado à nossa banda que veio também nos apoiar, muito obrigado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Quero ler com vocês dois versículos da palavra de Deus. Aos nossos estimados ouvintes que estão nos acompanhando, podem acompanhar a leitura através do áudio, ou se preferir, pode também abrir a sua Bíblia aí no seu lar, onde quer que você esteja, amém? Glória a Deus. E já frisando que daqui a pouco, após a transmissão do culto aos nossos ouvintes, nós teremos o departamento da família, que hoje o pastor Ivan, nosso pastor, a nossa irmã Ana, estarão na apresentação, a partir das 21 horas e 22 horas temos o departamento jovem na programação na noite desta sexta-feira, amém? Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo de número 1 e versículo de número 13, glória a Deus. Quantos encontraram, digo amém. Tem alguém pela primeira vez aqui na Igreja Deus e Amor, presencialmente? Tem alguém pela primeira vez? Todos já frequentam? Deus abençoe em nome de Jesus da mesma forma, amém. Quantos encontraram o texto, diga amém. Leiamos a palavra. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, amém? Repetindo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, amém? Fale comigo, Senhor Jesus, fale conosco nesta noite, através da sua palavra, amém. Pode se assentar. Agora sim, aleluia. Agora as palmas exaltam e glorificam a palavra deste Deus. Isto, misture estas palmas com glória. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e aqueles que nos acompanham através da programação A Voz da Libertação, eu preciso de alguns minutos da sua atenção para compartilhar desta palavra ao seu coração. E eu tenho a total certeza que esta palavra é poderosa para mudar a sua história, para mudar a sua vida e para também reverter as situações mais adversas que você esteja enfrentando. Antes de entrarmos na introdução desta palavra, eu preciso frisar e ressaltar algo. Jesus é suficiente. E nele nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma necessita. Eu vou repetir isso e no decorrer da mensagem você vai entender. Jesus é suficiente. E quando nós entendemos a suficiência de Cristo, nós não precisamos estarmos à procura de complementos, porque Jesus, Ele é
suficiente. Quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo, direcionada aos Colossenses, a primeira coisa que nós precisamos compreender era o cenário que Paulo estava vivendo e a igreja em Colossos também estava vivenciando. Quando olhamos para a história dos irmãos de Colossenses e também olhamos para a narrativa bíblica das cartas que Paulo escreveu direcionadas a igrejas, a cristãos, nós iremos perceber que a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela está dentre o conjunto de cartas que foram escritas pelo apóstolo enquanto ele estava na prisão. Acredita-se que estava na prisão em Roma. Não é necessário entrarmos em detalhe acerca da prisão do apóstolo, mas o princípio básico você sabe, que o que motivou a prisão do apóstolo não foi nenhum crime, não foi nenhuma circunstância irregular que ele cometeu perante a sociedade, a não ser de anunciar Cristo e ressaltar em sua vida e no seu ministério que Jesus é o único que pode salvar, libertar e conduzir o homem até a eternidade. O apóstolo, ele está preso pela causa do evangelho. Entenda, acredita-se que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja dos Colossenses. Acredita-se que um dos seus colaboradores, por nome de Epáfras, foi o homem que Deus utilizou para iniciar a obra aos irmãos colossenses. Só que este mesmo homem, por nome de Epáfras, era um colaborador do ministério de Paulo. Era um homem que carregava também em sua vida e no seu ministério as marcas do evangelho e a vocação, a chama pela pregação do evangelho. Acredita-se que ele iniciou este trabalho evangelístico aos Colossenses. E este mesmo Epáfras, que iniciou esta obra nesta cidade, é o mesmo que vai notificar o apóstolo Paulo acerca da real condição que os irmãos de Colossenses estavam vivendo. Haja vista que o apóstolo Paulo, ele estava na prisão. Então, de forma simples, racional, compreendemos que ele estava limitado de se locomover, limitado de checar informações, limitado de acompanhar o desenvolvimento das igrejas e daqueles que ele havia instruído e discipulado. Todavia, como eu disse, Epáfras, que era um colaborador no ministério do apóstolo, ele leva a notícia a Paulo. E a notícia que Epáfras leva a Paulo acerca dos Colossenses era que verdadeiramente a igreja dos Colossenses, os irmãos colossenses, eles haviam se desenvolvido, a igreja havia expandido, a igreja havia alcançado mais vidas, a igreja estava em um trabalho árduo, angariando mais almas para o seu trabalho, angariando mais almas para a sua comunidade. E Paulo certamente, ele se alegra ao saber que os irmãos em Colossenses não estavam estagnados, mas eles estavam desenvolvendo. Só que a notícia que Epáfras leva até Paulo não é apenas uma notícia de desenvolvimento, mas quando olhamos para o contexto desta carta, nós iremos perceber que a igreja dos Colossenses, apesar do seu desenvolvimento, apesar do seu crescimento, apesar de crescer e expandir,
Esta igreja estava enfrentando um momento único em sua história. Alguns falsos ensinos estavam adentrando a igreja dos Colossenses. Alguns falsos ensinos, dirigidos por falsos mestres, estavam entrando na igreja dos Colossenses. E estes falsos ensinos estavam levando os irmãos aos Colossenses entenderem e serem conduzidos a procurarem complementos acerca da vossa fé. Estes falsos mestres conduzia a igreja, conduzia aos cristãos dizendo que Jesus não era suficiente, que eles precisavam de algumas filosofias ou algumas intermediações espirituais, porque se eles focassem apenas em Cristo, eles não teriam a satisfação e o resultado que eles procuravam. Mas claro, através dos ensinos bíblicos, entendemos que isto era uma heresia, mas estava se infiltrando, estava se adentrando a igreja aos Colossenses. E Paulo, apóstolo de Cristo, quando ele fica sabendo destas notícias, que a igreja aos Colossenses, ela estava sendo bombardeada por falsos mestres, por falsos ensinos, e principalmente pelo fato que estes falsos mestres estavam tirando o foco da igreja, da pessoa de Cristo, para colocar em filosofias e intermediações espirituais. Paulo, na instrumentalidade do Espírito Santo, ele direciona esta carta aos irmãos de Colossenses, exatamente para lembrá-los e para reforçar acerca da fé destes irmãos, e para lembrá-los que eles não precisavam de nenhuma intermediação, eles não precisavam de nenhuma filosofia, porque o Senhor desta igreja era suficiente. Paulo escreve esta carta para fortalecer o ensino que outrora ele já havia dado, e o ensino é único e ele prevalece até os dias atuais. O homem, a mulher não precisa de intermediações, de filosofias humanas para complementar a sua fé. Escute isso: aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles têm tudo aquilo que eles necessitam. E é exatamente neste contexto que Paulo enfatiza que Cristo é suficiente e que a obra da salvação é completa em Cristo. Uma das tentações da era atual, que também assolava a igreja dos Colossenses, são pessoas utilizadas pelo maligno que se infiltra para querer dizer ou querer ensinar que a igreja precisa de complementos espirituais para se satisfazer espiritualmente. Só que Deus nos trouxe aqui na noite desta sexta-feira, e também está alcançando os ouvintes desta programação, para lembrar: você não precisa de complementos espirituais, porque o Cordeiro que se sacrificou, ele é perfeito, ele é imaculado e ele é incontaminado. Podem glorificar. Só que Paulo não apenas fala da suficiência de Cristo, dizendo Jesus é suficiente, pronto, acabou. Não, Paulo fortalece o ensino mostrando o que Jesus fez. Porque para alguém entender a sua suficiência, primeiro precisa entender o que ele fez. E no versículo 13 e no versículo 14, nós iremos encontrar um resumo da obra da salvação que Cristo conquistou.
Se Jesus é o suficiente, se a obra salvífica ela é completa em Cristo, nós precisamos entender o que Ele fez para que Ele pudesse ser o homem suficiente para nos salvar, para nos transformar. E é nesse mérito que Paulo, no versículo 13 e no versículo 14, ele faz um resumo da obra salvífica, ele faz um resumo da obra da salvação que Cristo conquistou. E ele destaca pelo menos 3 coisas que Jesus fez no versículo 13 e no versículo 14. Primeiro, Paulo destaca que Deus nos libertou através de Cristo. Segundo, Paulo destaca que Deus nos transferiu do reino das trevas para o teu reinado de amor. Terceiro, Paulo enfatiza que Deus nos redimiu através do sangue de Cristo. Se Jesus é o suficiente, eu preciso entender qual a obra que Ele fez, qual a obra que Ele concretizou. E diferente do que muitas pessoas pensam, que Jesus foi meramente um profeta influente da época, diferente do que muitas pessoas pensam, que Jesus é apenas um ser para estar pendurado no pescoço, o que a Bíblia nos revela, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Deus, que se entregou para nos libertar, para nos transportar, para nos transformar e para nos redimir através do seu sangue. E escute isso. E Paulo está fortalecendo outra ideia, que salvação não é apenas melhoria de vida. Alguns olham para a salvação em Cristo e pensam que salvação se trata meramente de melhorar de vida. Mas a revelação bíblica não limita a salvação apenas em melhorar de vida. A salvação bíblica muda o homem por completo e tira ele do domínio das trevas e o transporta para o reinado da graça de Cristo. E para fortalecer esta fé, este ensino, e para combater as heresias da época, Paulo aponta estes 3 princípios. E o primeiro que eu quero destacar na noite desta sexta-feira é: Deus nos libertou da autoridade das trevas. Repita comigo: Deus nos libertou das autoridades das trevas. Para fortalecer o ensino, ele vai lembrar o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Verso 13: o qual nos tirou da potestade das... O qual nos tirou da potestade das... Quando Paulo usa o termo potestade, ele está se referindo em domínio, em autoridade, em poder que governa. O que Paulo está dizendo, e lembrando aos irmãos colossenses e também à igreja atual, antes de Cristo, a humanidade, antes de Cristo, eu e você estávamos debaixo da autoridade do reino das trevas. Antes de Cristo, eu e você estávamos dominados, estávamos governados pelo poder das trevas. Só que escute algo: antes de Cristo nós éramos escravos do pecado, antes de Cristo nós éramos cegos espiritualmente, antes de Cristo nós tínhamos a influência do inimigo, antes de Cristo nós tínhamos separação de Deus. Mas escute algo, o apóstolo diz: ei, Deus através de Cristo nos tirou da potestade das trevas. Escute isso. O primeiro argumento de Paulo é: o qual nos tirou da potestade das trevas. O que Paulo está dizendo? Antes de Cristo nós vivíamos debaixo de uma potestade.
Antes de Cristo, nós vivíamos debaixo de uma autoridade espiritual, dominada pelo inimigo, escravizada e governada por Satanás. Só que ainda bem que nós estamos aqui na noite desta sexta-feira, e aqueles que também estão nos acompanhando, sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores. Paulo está dizendo que não foi o homem que tirou ele mesmo da potestade. A Bíblia diz que nós estávamos debaixo da potestade, mas Deus nos tirou desta potestade. Primeiro, Deus nos libertou da autoridade das trevas. As trevas dominavam, as trevas governavam a nossa história, a história da humanidade. Só que Paulo está dizendo hoje: você tem a oportunidade de desfrutar da salvação e da libertação, porque através de Cristo você não precisa de complemento para se libertar das autoridades das trevas. Em Cristo você é liberto pelo sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Paulo faz uma alusão, e quando Paulo trata que Deus nos tirou da potestade das trevas, é como Israel estava na terra do Egito. É como Israel estava escravizado, dominado, sendo afligido, até que Deus resgatou a Israel. E Paulo fortalece o ensino através do Espírito de Deus, para nos lembrar que uma igreja, um homem, uma mulher que tem uma fé saudável, não é alguém que vai atrás de complementos e movimentos espirituais a fim de satisfazer a sua fé, mas um homem, uma mulher que tem uma fé saudável, é alguém que entendeu: eu não preciso de exatamente mais nada a não ser do sacrifício perfeito e bendito de Jesus Cristo. E é por isso que Deus te trouxe aqui na noite desta sexta-feira, e Deus está dizendo: se você nesta noite adentrar a esta palavra, você vai compreender que Jesus é suficiente, porque Ele é o único que pode te tirar da potestade das trevas e te conduzir a um reinado de paz. A libertação não começa no homem, a libertação não começa o quanto você faz ou o quanto você fez. A libertação começa o quanto ele fez, o quanto ele se entregou. Quer saber a motivação da sua fé? Ou se verdadeiramente és liberto, não olhe para a obra que tu fizestes, não olhe para o tanto que tu fizestes, mas olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário, olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para aquele que se entregou para te tirar da autoridade, da potestade das trevas. O apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses: ei, vocês não precisam ficar por aí procurando outros meios, não, porque o principal Jesus já realizou por vocês, porque vocês estavam sobre este domínio. E eu me refiro, e eu lembro das palavras de João Batista, quando ele viu Jesus pela primeira vez, em João capítulo 1 e o verso de número 30, a Bíblia diz que quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Quem nos tira da autoridade das trevas não é o homem, quem nos tira da autoridade das trevas não são obras humanas, quem nos tira da autoridade das trevas se chama Jesus Cristo. Só que olhe para cá, Jesus é suficiente, porque Ele não apenas nos libertou da autoridade das trevas, Jesus é suficiente
E aqui eu aponto a segunda revelação deste texto. Ele é suficiente porque, além de nos tirar da potestade das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho, para o seu reinado de amor. Repita comigo: Jesus, mais forte, Jesus é suficiente, porque nos transportou para o seu reinado. Ei, Ele não nos tirou da autoridade das trevas para nos deixar a sós, desamparados. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: Jesus é suficiente, porque Ele vos tirou da autoridade das trevas, Ele vos tirou da autoridade do maligno, mas não apenas os tirou, mas também mudou a vossa localidade, mudou a vossa habitação, mudou o ambiente que você vivenciava. O que Paulo está dizendo: lembra de Cristo, lembra o que vocês eram antes de Cristo. E antes de Cristo, verdadeiramente, vocês eram dominados, escravizados, conduzidos a uma vida de pecado. Mas Ele vos tirou da potestade das trevas, e agora Ele vos transportou para o seu reinado. Escute, transportar neste texto refere-se a transferir de um reino para o outro. O que Paulo está dizendo é: a salvação não é apenas uma melhoria de vida, a salvação é uma mudança de cidadania espiritual. Escute, se outrora a sua cidadania era debaixo da potestade das trevas, em Cristo a sua cidadania é diferente. Se outrora a sua cidadania era debaixo do governo das trevas, era debaixo do domínio do pecado, se outrora a sua cidadania era debaixo da escravidão de Satanás, o Espírito de Deus nos trouxe aqui na noite desta sexta-feira para dizer: a porta foi aberta, a oportunidade foi escancarada, e hoje você pode desfrutar da cidadania espiritual em Cristo, que se sacrificou pela tua alma. Escute, outrora o reinado era de trevas, mas quando Ele transporta, o reinado agora é de Cristo. Outrora o domínio era do pecado, mas agora o governo é da graça. Antes o afastamento, as trevas geravam de Deus, mas hoje, através de você ser transportado para o reinado de Cristo, você já não é mais governado pelo seu desejo, você não é mais governado pela sua concupiscência, você não é mais governado pelo pecado e nem mesmo pelo inimigo que lhe escravizava. Não, agora em Cristo, transportado para o reino de Cristo, você é governado pela graça, você vive em comunhão com o Espírito Santo e você pode desfrutar da graça de Cristo sobre a tua história. Escute, o homem e a mulher que se encontra com Cristo, ele passa por uma transportação. Ele deixa de viver debaixo da autoridade das trevas para viver sobre a direção e o governo da graça.
Jesus é suficiente porque, primeiro, Ele nos tirou da autoridade das trevas, do domínio das trevas. Segundo, Jesus é suficiente porque Ele nos transportou para o seu reinado. Terceiro, o apóstolo Paulo continua escrevendo: e nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Ele é suficiente porque nos tirou do domínio das trevas. Ele é suficiente porque nos transportou ao seu reinado. Terceiro, Ele é suficiente porque nele nós temos a redenção e nós temos a remissão dos nossos pecados. Repita comigo: em Cristo. Mais forte: em Cristo nós temos redenção e remissão. Primeiro, quando Paulo utiliza-se da expressão redenção, redenção é resgatar alguém a partir de um preço que é pago. Primeiro, quando alguém era redimido, é porque outra pessoa havia pago o que esta pessoa devia. Segundo, remissão dos pecados aplica-se ao perdão completo e ao cancelamento da dívida. A terceira revelação, porque Jesus é suficiente, porque Ele nos tirou, sim, do domínio das trevas. Ele nos transportou para o seu reinado. E quando chegamos no reinado de Cristo, nós nos deparamos com duas ações que Ele, aleluia, Ele gera sobre a nossa história. Primeiro, Ele redime a nossa alma. Segundo, Ele é a remissão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja dos Colossenses: vocês precisam entender que Jesus é o suficiente, porque vocês estavam aprisionados, vocês estavam condenados, vocês carregavam uma dívida que jamais poderiam pagar, vocês carregavam uma dívida que jamais poderia se livrar. Mas em Cristo, quando Ele nos transportou para o seu reinado, Ele redimiu a nossa alma, ou seja, Ele tirou a culpa, a dívida que estava sobre nós e nos revelou o teu plano redentor e remissor. Escute, eu caminho para o final, mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui na noite desta sexta-feira, e aqueles que estão nos acompanhando através da programação, para nos lembrar: o homem, ele não precisa seguir vários caminhos. A mulher não precisa seguir vários caminhos. O que nós precisamos é seguir o caminho certo. E sabe o que Jesus disse? João 14:6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele também é o que Jesus está dizendo? Ele não é apenas mais um caminho. O texto de João diz que ele é apontando para a exclusividade, apontando para algo único, apontando que o caminho que nós devemos trilhar, e aqui nós não precisamos percorrer vários caminhos, se nós encontrarmos o caminho certo, que se chama Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colossenses: ei, vocês não podem ser combatidos e influenciados por estas heresias, pelas intermediações espirituais, mas sim, vocês precisam olhar para Cristo e entender que Ele é o suficiente para redimir a sua alma, para te perdoar, para te libertar e para garantir a salvação da sua história.
Ei, quando alguém é redimido, ou seja, recebe o resgate mediante o pagamento. Quando alguém também recebe a remissão dos seus pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O pecado não domina mais quem tem sobre a sua vida o reinado de Cristo. O pecado já não governa mais quem tem sobre a sua história o governo de Cristo. Jesus é o suficiente, e eu concluo esta mensagem agora, porque Ele é o único que pode te tirar da autoridade das trevas. Ele é o único que pode te transportar do reinado das trevas para o reinado da luz. Jesus é o suficiente, porque a redenção da sua alma não está em outro meio, não está em outro caminho, não está em outro profeta, não está em outro Senhor. A redenção da sua alma está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Atos capítulo 4 e o verso de número 12, a Bíblia diz: em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Podem glorificar ao Senhor. Se coloque em pé, por gentileza. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 nos revela 3 princípios da suficiência de Cristo. Repita comigo: Jesus nos libertou da autoridade das trevas. Segundo, Jesus nos transferiu para o seu reinado de amor. Terceiro, Jesus nos redimiu, nos perdoou através do seu sangue. Quantos podem aplaudir e glorificar este Jesus?